Boa noite, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar início à aula, né? Que nós não conseguimos ter sincronamente, né? Vamos dar continuidade, então, ao assunto de termodinâmica. Nós falamos, então, sobre a lei zero da termodinâmica, sobre temperatura e escalas de temperatura, dilatação térmica. E hoje nós vamos então falar da primeira lei da termodinâmica, né? Da primeira lei que veio antes da lei zero, né? E esta lei está relacionada ao calor. Então, primeiro nós vamos falar de calor e depois nós vamos enunciar aí a primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá. Vamos rever alguns fatos históricos aí primeiramente. O que é o calor? O calor não é um conceito muito simples de se definir. Bom, para nós que somos físicos, temos o maior compromisso, né, em saber explicar o que é o calor, né? Mas não é um conceito, pelo menos o conceito técnico do calor, né? Não é um conceito popular, vamos assim dizer, né? O calor está relacionado à temperatura, né, ao aquecimento, né, e mais ou menos nesse sentido é o que o senso comum diz sobre o que é o calor. Mas para nós que somos físicos, né, temos que ter uma definição bem mais precisa do que é o calor, porque o calor tem uma importância muito grande na física como um todo. Bom, antes de se saber o que era exatamente o calor, né, se lançava de algumas hipóteses, né? E eu vou mostrar aqui para vocês duas dessas hipóteses que se discutiam naquela época. A hipótese 1, né, Lavoisier, no século XVIII, era uma forma de fluido que fluía pelos poros dos objetos e que, portanto, existiria em uma quantidade finita. A esta substância foi chamada de calórico. Seria o análogo à umidade encontrada nos materiais. Aproximando um material úmido de um material seco, pode ocorrer uma transferência de líquido, mas a água presente no material é finita. Então, essa definição, né, coloca o calor como um objeto fluido, né, fazendo uma analogia com a água, né? Assim como um material que está úmido, muitas vezes a gente nem vê, não percebe que ele está úmido. Uma madeira, por exemplo, né? Se a gente corta uma madeira de uma árvore, né, ela tem umidade, mas a gente não vê, né? Enfim, dependendo de como você machuca ela, você pode observar alguma parte úmida, né? Se a gente coloca para queimar uma madeira verde, a gente percebe que começa a espumar alguma quantidade de líquido, né? Então, o calor foi mais ou menos feito uma analogia com essa definição, né? É um fluido que está dentro do objeto, dentro dos poros desse objeto, né? E que ele pode ser removido ou trocado com outro calor, né? com outro objeto, né? Se a gente tomar alguns procedimentos que nós vamos ver mais à frente, né? Atritando ele, etc., né? Desse ponto de vista da hipótese 1, o calor então seria alguma quantidade finita. Se a gente tirasse todo o calórico do objeto, ele não forneceria mais calor, né? E acho que esse ponto foi uma grande contradição que se encontrou à frente, né? Assim como se a gente colocar uma madeira verde em uma estufa a 100 graus Celsius, por exemplo, né? Depois de determinada quantidade de horas, né? Depois de uma grande quantidade de horas, essa madeira estará bem mais seca, né? Se a gente colocar ela numa balança e medir ela antes e depois,
a gente vai ver que ela estará mais leve. A terra úmida, por exemplo, né? A gente pode fazer isso também, né? Colocar ela, inclusive a gente fazia isso nos laboratórios, né? Para fazer medidas com a terra seca, né? Colocava ela na estufa e deixava secando por uma grande quantidade de horas. E a massa e o peso dela antes e depois era diferente, né? Porque a gente extraía toda a água. Então essa seria a hipótese 1, que o calor é um fluido, é uma quantidade finita. Na hipótese 2, Francis Bacon e Robert Hooke acreditavam que o calor era gerado a partir do movimento de pequenas partículas constituintes da matéria. A motivação para esta ideia de calor estava na observação de aquecimento de superfícies metálicas quando eram batidas com um martelo. Defensores do calórico diziam que este efeito ocorria porque, ao comprimir o material, o calor era expulso, assim como o que acontece ao espremer uma esponja molhada, né? Ou como eu disse também, se a gente bater com força em uma madeira verde, né? Ela pode aparecer alguma umidade, né? Então apareciam aí algumas contradições, né? Mas teve bastante pano de chão, né? Mais discussões foram tendo. Rumford fez experimentos medindo a massa de objetos quando se acreditava que estes haviam perdido uma grande quantidade de calórico. Nunca observou alterações, né? Então produzia atrito em algum material, né? E esse atrito gerava calor e media a massa desse objeto antes e depois retirava bastante calor, ou produzia bastante calor, vamos assim dizer, pelo atrito, né? E numa expectativa de que pudesse então medir uma massa menor desse objeto, mas isso nunca foi observado. O material produzia calor com atrito, né? Por quanto tempo você quisesse produzir calor, e ele sempre continuava produzindo calor e continuava com a mesma massa, não diminuía a sua massa. Depois ele escreveu, né? Em 1978, não, esse aqui está errado. Tá, essa data aqui está errada. Não foi quando eu nasci em 79, né? Então, depois eu vou ver essa data aqui. Foi por acaso que me vi levado a realizar os experimentos que vou relatar agora. Estando ocupado ultimamente em supervisionar a perfuração de canhões nas oficinas do Arsenal Militar de Munique, chamou-me a atenção o elevado grau de aquecimento que um canhão de bronze, atingido em tempo muito curto durante o processo de perfuração, bem como a temperatura ainda mais alta acima do ponto de ebulição da água, conforme verifiquei, das aparas metálicas removidas pela perfuração. Né? O que ele está falando aqui, né, é que naquela época em que se construía canhões, né, e o canhão ele tem uma boca que vai sair lá o projétil, né, a bala, ou aquela esfera metálica, e ele tinha que ser perfurado. Então, se você já trabalhou na sua casa, né, na sua família aí, em alguma pequena reforma com uma furadeira, com as brocas que nós temos aqui, né? As brocas que nós usamos em casa é do diâmetro aí de um lápis de escrever, ou menor, né? E à medida que essas brocas vão perdendo o fio, nós vamos percebendo que elas vão perfurando cada vez menos, né? Então imagina uma broca quando ela perde o fio e você coloca em alta rotação, ela não vai cortar, não vai perfurar o objeto e só vai causar atrito, gerar atrito e vai esquentar bastante.
vai esquentar bastante sem retirar, sem remover material ou removendo pouco material, né? E, e era isso que é isso que ele está relatando nesse início desse pensamento dele, né? Às vezes as brocas ela perdiam o fio já perdiam o fio, e no processo de perfurar o canhão, né, só causava o atrito e produzia muito calor. E sempre esse calor não acabava, né? Como a hipótese 1 sugeria, né? Esse calor não acabava. Sempre que colocasse em rotação e colocasse em atrito, em movimento, o calor era novamente gerado. Meditando sobre os resultados dessas experiências, somos naturalmente levados à grande questão que tem sido objeto de tantas especulações filosóficas, ou seja, o que é o calor? Existe um fluido ígneo? Existe alguma coisa que possamos chamar de calórico? Vimos que uma quantidade muito grande de calor pode ser produzida pelo atrito de duas superfícies metálicas e emitida num fluxo constante em todas as direções, sem interrupção e sem qualquer sinal de diminuição ou exaustão. Então, o que é o calor? Os experimentos conduziram a uma aceitação maior da hipótese 2, ou seja, de que o calor era produzido pelo movimento das partículas, da agitação térmica das partículas que compõem o material. Arrastando algum objeto sobre uma superfície com atrito, isso produz calor. Nesse caso, a energia cinética está sendo convertida em calor. O objeto deixa de se movimentar, então ele perde energia cinética, mas a superfície aumenta. Então parece que a energia de movimento está sendo convertida em uma outra tipo de forma de energia, o calor. Erguendo-se um martelo para gerar uma pancada, produz calor. Neste caso, a energia potencial era convertida em calor. Quando nós erguemos um martelo, nós estamos fornecendo uma energia potencial. E só deixar a queda desse martelo sobre um prego, esta energia potencial é convertida em calor, porque o prego ele é aquecido, ou sobre a superfície que o martelo bater, né, ela será aquecida. Se energia cinética e potencial podem ser convertidas em calor, então imaginou-se que seria possível converter calor em energia cinética e potencial também. Também queria-se saber o equivalente entre energia e caloria. Qual energia cinética é necessária para produzir tantas calorias? Por exemplo, evoluções nesse sentido chegaram à lei de conservação da energia. Bom, então concluiu-se, né, que o calor é uma forma de manifestação do calor. Que o calor é uma forma de manifestação da energia. Mas nós temos a energia mecânica, né, que está relacionada ao movimento dos objetos macroscópicos, né? E já esse calor ele está relacionado a uma energia de movimento, né, das partículas constituintes, né? Que a gente não enxerga macroscopicamente, né? Enfim, chegou-se a uma percepção de que se o calor é de fato energia, então nós estudamos lá no curso de mecânica, né, que a conservação da energia mecânica. A energia mecânica
não se conserva quando? Só não se conserva quando há presença de atrito ou alguma outra força que não seja conservativa, né? Agora, se nós englobamos o calor como uma forma de energia, nós podemos dizer que a energia se conserva. A energia global, né? A energia mecânica mais a energia calórica, né? Ela se conserva. E o item 6 aqui, ó. Chegamos à conclusão de que a natureza como um todo possui um estoque de energia que não pode de forma alguma ser aumentado ou reduzido. E que, por conseguinte, a quantidade de energia na natureza é tão eterna e inalterável como a quantidade de matéria. Expressa dessa forma, chamei esta lei geral de princípio de conservação da energia. Então, na mecânica, nós temos a conservação da energia mecânica, que não vale quando temos forças dissipativas, como a força de atrito. Mas, se englobamos o calor como uma forma de energia, a conservação da energia vale mesmo na presença de forças dissipativas, como força de atrito, quando a gente leva em consideração a energia mecânica e a energia produzida pelo calor. Então, a caloria. Então, agora, acreditando então que o calor é uma forma de energia, então nós iremos caracterizá-lo, né, e contextualizá-lo com o resto da física, né, com justamente aquela questão: qual é o equivalente entre calor, entre um calórico e 2 joules, e energia cinética de tantos, né? Qual que é a correspondência disso? Mesmo depois de reconhecido o calor como uma forma de energia e que, portanto, pode ser medida em joules, foi atribuída ao calor a unidade de caloria, e assim definida, né? Então, a primeira unidade de calor, né, de energia dada ao calor foi caloria, né? Então, mas há uma correspondência de caloria e joules, né? Caloria, então, é a unidade de energia. Joule é a unidade de energia, assim como caloria também é a unidade de energia. Portanto, calor é energia. Uma caloria, então aqui é a definição. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água de 14,5 graus para 15,5 graus a pressão de 1 atmosfera. Para aquecer 1 quilo de água nas mesmas condições, né? Então é necessário 1 quilocaloria. 1 caloria para aquecer 1 grama de água e 1 quilocaloria para aquecer 1 quilo de água, nas mesmas condições. O calor necessário é proporcional à massa da substância. Cada material necessita de uma quantidade específica de calor para elevar em 1 grau sua temperatura. Por isso definiu-se o calor específico dos materiais. Então, quando a gente dá 1 caloria para 1 grama de água, nós temos esta elevação de temperatura. Agora, esta mesma quantidade de calor de 1 caloria fornecida para um outro material, álcool, por exemplo, né, para o óleo, para o ferro, né, eles não vão ter a mesma variação de temperatura.
certo? Então, para isso que se definiu então o que chamamos de calor específico de cada material. O que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de determinada substância. Então, o calor específico da água é isso aqui, né? É 1 caloria para 1 grama para a variação de 1 grau. Mas esse aqui é o calor específico da água. Mas os outros materiais então vão ter valores diferentes, né? Então, aqui tem um gráfico que mostra o calor específico da água pela temperatura, né? Então, em um cálculo mais preciso, nós iríamos verificar que o calor específico, na verdade, ele depende da temperatura, mas depende pouco, né? Você veja que a variação aqui é de 5 graus até quase 100 graus, né? A variação fica muito pouco aqui, né? De 4,18 a 4,21 nesta outra unidade aqui, né? Joules por quilograma. De forma que nós vamos considerar aqui neste nosso estudo, né, um calor específico constante, independente da temperatura, né? Então a água, qual é o calor específico da água? É 1 caloria por grama por grau Celsius, né? Só que quando a gente for trabalhar no sistema internacional, então, em vez de caloria, nós temos que trabalhar na unidade de joules, né? Então, possivelmente terá que utilizar o valor do calor específico na unidade do sistema internacional, né? Independente da temperatura, entre aspas, né? Entre 0 e 100 graus, né? Esse daqui é o calor específico da água. No gelo, né? O calor específico do gelo é outro valor. O calor específico do vapor de água é outro valor. E assim, para os outros materiais também vão ser definidos os seus valores. Aqui, por exemplo, aqui então temos a tabela, né, que mostra os diferentes valores de calor específico, né? A gente observa então que a água, né, tem alguns aqui que tem um valor de calor específico maior do que a água, né? Mas a água, comparado com vários outros, né, ela tem um calor específico relativamente alto, né? O que significa que a gente precisa fornecer uma grande quantidade de calor para a água, né, para ela ter a mesma variação de temperatura para outras substâncias. No álcool, aqui, por exemplo, né, a gente precisa fornecer menos calor para ter a mesma elevação de temperatura da água. O calor específico pode variar dependendo do controle que se tem sobre seu volume e pressão. Portanto, também define-se o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante, né? Bom, o calor específico em materiais sólidos ou líquidos, né? Não há tanta variação assim. Não há tanta variação de volume, né? E a questão da pressão também não há muita variação. Mas quando se trata de algum gás, né, nós podemos controlar bastante o volume do gás e a pressão do gás. E o calor específico sobre essas condições de um gás são bem diferentes, né? Então é importante destacar essa diferenciação que nós vamos fazer também, né? O calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante. Depois a gente vai ver melhor quando a gente for trabalhar com gás essa diferenciação aqui, né?
Capacidade térmica. A quantidade de calor fornecida ao material é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. A gente fornece calor e a gente observa uma variação de temperatura. Então, quando temos uma proporcionalidade, nós podemos transformar em uma igualdade substituindo por uma constante de proporcionalidade, C, que é chamada então de capacidade térmica, C. Mas perceba que se é 1 litro de água ou 2 litros de água, a mesma quantidade de calor fornecida vai provocar uma variação de temperatura maior em 1 litro de água do que em 2 litros de água, né? Ou seja, essa constante de proporcionalidade aqui depende da massa. Se é 2 litros de água, é necessário 2 vezes a quantidade de calor que foi fornecida para 1 litro de água para se ter a mesma variação de temperatura. Então a capacidade térmica aqui é proporcional à massa e o calor específico C. A capacidade térmica, com unidades de caloria por grau Celsius. Aqui eu queria também chamar um pouco a atenção de vocês, agora que eu lembrei, é melhor falar. Nas últimas aulas nós vimos que o ΔT, a variação de temperatura em graus Celsius, é igual à variação de temperatura em Kelvin. Então esta unidade aqui, ela pode vir tanto em graus Celsius como em Kelvin, tá? Que vai ser o mesmo valor. E aqui, como eu já falei, então tanto faz, vocês calcularem esta variação de temperatura em graus Celsius ou calcular em Kelvin. Tá? Não podemos atribuir um valor de capacidade térmica a um determinado elemento químico, pois depende da massa, como nós vimos aqui. Mas podemos estabelecer um valor de capacidade térmica para um material que se constitui de uma mistura de elementos da seguinte forma. Se temos uma mistura de um material 1, material 2, material 3, o material 1 tem uma quantidade de massa M1 e calor específico C1. A substância 2 tem uma massa M2 e um calor específico C2. E assim a gente pode calcular a capacidade térmica geral. Ou seja, fornecendo uma quantidade de calor a essa substância, a gente observa uma variação de temperatura ΔT. Também é possível escrever a capacidade térmica molar, se a gente quer escrever em termos da massa molar, nós temos a capacidade térmica molar, ok? Aqui só uma questão de convenção de sinais, quando eu estou falando do meu sistema, que vai ser o fluido, vai ser o gás que está dentro de um recipiente térmico, quando ele cede energia, quando ele dá energia, quando removemos energia do sistema, o calor é negativo. Quando removemos calor, melhor dizendo, Quando removemos calor, esse calor é negativo. Quando os dois sistemas estão em equilíbrio, a quantidade de calor é zero, não há troca de calor. E quando fornecemos calor ao sistema, o calor é positivo. Tá? Só uma questão de convenção de sinais.
Bom, vamos falar aqui então de um experimento bem prático que possivelmente vocês vão fazer no laboratório de física, que é com um calorímetro. Um calorímetro nada mais é do que um recipiente térmico, uma caixinha de isopor, por exemplo. Lá no laboratório vocês vão utilizar uma caixinha de isopor e um termômetro inserido nele. Aqui a gente insere a água a uma temperatura, vamos ver aqui. Inserimos o material A com massa Ma, esse material aqui com massa Ma e temperatura inicial T. Então inserimos esse material aqui inicialmente uma temperatura T, A maiúsculo, com água dentro, né? Um termômetro verifica a temperatura da água, que inicialmente está em TA. O A minúsculo representa a água. E aí quando a gente coloca esse objeto e acho que ele vai estar com a temperatura acima da água, isso. Quando a gente insere esse objeto, ele com uma temperatura maior do que a temperatura da água, o que vai fazer? Ele vai fornecer calor para a água. Vamos ver. Supondo TA maior do que TA, uma razão maior que Tazinho, o material A irá fornecer calor e aquecer a água. O oposto também poderia acontecer, né? Mas em ambos os casos, a variação de calor em A será estamos falando dessa equação aqui, né? A variação de calor é igual a mc delta T, né? Então a variação de calor dele, que ele está fornecendo calor, é sua massa do calor específico e a sua variação de temperatura. A temperatura dele final vai ser menor do que a temperatura inicial, já que ele está esfriando, né? Então aqui nós teremos um ΔT negativo. Consequentemente, ΔQ vai ser negativo, ou seja, ele está cedendo calor, então a sua variação de calor é negativa. A água inicia com temperatura TA e após uma troca de calor estabiliza em TF. No equilíbrio térmico, a quantidade de calor fornecida ou absorvida será também pela mesma expressão, né? Massa da água, calor específico da água, temperatura final de equilíbrio, que é a mesma que essa, e sua temperatura inicial. Só que aqui a água vai esquentar, então TF é maior do que TA. Então teremos positivo e a água ela recebeu o calor, então o ΔQ vai ser positivo. Aqui é positivo, aqui vai ser positivo. Pela conservação da energia, o calor fornecido pelo bloco A foi absorvido pela água. Só que um é positivo, outro é negativo, né? Um fornece, outro recebe. Portanto, então podemos igualar essas duas questões aqui e se for dados as outras variáveis, né, a gente pode encontrar, por exemplo, qual que é a temperatura de equilíbrio, né, se os demais dados forem fornecidos no problema. Aqui só uma definição do que é um reservatório térmico. A troca de calor entre dois sistemas do exemplo anterior gerou uma alteração na temperatura dos dois sistemas. Um diminuiu a temperatura e o outro aumentou. No entanto, quanto maior a quantidade de água, menor será a variação de temperatura na água. Podemos supor a existência de uma quantidade grande o suficiente de água, de modo que a variação de temperatura na água seja desprezível. Neste caso, a água é chamada de reservatório térmico. Então tá só uma definição de quando a gente falar de reservatório térmico, vocês têm que imaginar então que há
um reservatório que fornece calor infinitamente sem alterar a sua temperatura, ou que absorve calor infinitamente, né, sem variar a sua temperatura. Quais objetos a gente poderia aproximar por um reservatório térmico? Uma piscina grande, se a gente colocar ali um quadradinho ali que a gente esquentou na nossa oficina, um objeto pequeno, quente, né? Ele não vai fazer a menor diferença na piscina, né? O mar, a atmosfera, são ambientes nos quais podemos considerar como sendo reservatórios térmicos. O calor de transformação. Durante uma transição de fase, a substância absorve ou cede calor, né, dependendo do sentido que ela está indo, mas não altera a sua temperatura. Então, por exemplo, se a gente tem um gelo a menos 10 graus, a gente começa a fornecer calor para esse gelo, ele começa a aumentar a temperatura, quando ele chega a 0 graus, se a gente fornecer mais um pouco de calor, ele não vai aumentar a temperatura para 1 grau. Até porque em 1 grau o gelo já não é mais gelo, né? O gelo já vai ser líquido. Então, em 0 graus, o gelo se mantém na sua forma sólida. A gente fornece uma quantidade de calor e uma parte desse gelo se transforma em líquido. A gente fornece mais um pouco de calor, mais uma pequena quantidade desse gelo se transforma em líquido, e assim a gente vai fornecendo calor para esse gelo, transformando em líquido, mas não vai aumentando a sua temperatura. Por isso que durante a transição de fase, né, de sólido para líquido ou para líquido para vapor, a quantidade de calor fornecida por objeto não altera a sua temperatura, e é dado por essa expressão, que é a massa vezes o seu calor latente, ou também chamado de calor de fusão ou calor de vaporização. Calor de fusão, se é esse caso que eu estava falando, né? Quando o gelo ou sólido, né, se transforma no líquido, ou de vaporização, quando ocorre do processo de líquido para vapor, né? No caso da água, né, a 100 graus, o calor de vaporização tem um valor tabelado, que vocês vão consultar a tabela, e qualquer outro elemento, substância química, né, também vai estar lá tabelado. E o calor de fusão a 0 graus para a água também tem o seu valor tabelado aqui, e para os outros elementos químicos também tem o seu valor tabelado. Então tá, aqui está um exemplo aqui do livro, tá? Vamos falar ele bem rapidinho, que eu quero me atentar mais para o outro exemplo que vem esse daqui. Então vamos falar esse daqui primeiro. Um lingote de cobre de massa 75 gramas é aquecido em um forno de laboratório até a temperatura de 312 graus Celsius. Em seguida, o lingote é colocado em um becker de vidro contendo uma massa de 220 gramas de água. Então, o becker contém água. A capacidade térmica do becker é de 45 calorias por Kelvin. A temperatura inicial da água e do becker é de 12 graus. Supondo que o lingote, o becker e a água são um sistema isolado e que a água não é vaporizada, determine a temperatura final do sistema quando o equilíbrio térmico é atingido.
Só voltando um pouquinho aqui. Então, esse exemplo que nós estamos estudando ali é basicamente isso daqui, né? Ao invés do calorímetro, ali ele está utilizando um Becker, né? Mas o enunciado diz para considerar ele sistema isolado do ambiente, né? Ou seja, é para considerar como se tudo ocorresse dentro de um calorímetro, não houvesse trocas de calor com o ambiente. Mas aqui são dois sistemas trocando calor. E ali no exemplo, são 3 sistemas trocando calor: o lingote, a água e o Becker. Então nós temos que equacionar a variação de calor de cada um desses sistemas e fazer a conservação da energia. Né? E estabelecer a conservação da energia. Então é esses passos que temos que fazer ali. Então o lingote é o objeto mais quente, né? Então ele que vai fornecer energia, e ele vai fornecer calor, então o ΔQ dele vai ser negativo. O Becker e a água vão aumentar de temperatura, eles vão receber calor, então Q2 e Q3 serão positivos, né? E então, pela conservação da energia, pela conservação do calor, se nenhum calor está escapando, né? Está sendo cedido para o ambiente, a soma das trocas de calor tem que ser nula. Ok? Depois ali vocês podem olhar no exemplo do livro para colocar os valores numéricos e tal. Agora vamos para esse outro exemplo aqui, o 18.4. Que quantidade de calor deve absorver uma amostra de gelo de massa de 720 gramas a menos 10 graus Celsius para passar ao estado líquido a 15 graus? Então temos 720 gramas de gelo a menos 10 graus. Nós vamos fornecer calor até ele se transformar em água e ser aquecido até 15 graus. Que quantidade de calor é necessário para fazer isso? Então, nós temos que lembrar que nós temos um calor específico para o gelo, um calor específico para a água no estado líquido, e nesse processo ocorre uma transição de fase. Então nós temos que considerar esses 3 percursos: de menos 10 graus até 0 graus, uma quantidade de energia é fornecida, e aqui nós utilizamos então o calor específico do gelo. Depois o calor de fusão no processo de transição de fase. Nós utilizamos aqui o calor de fusão de fusão da água, né? E o terceiro passo é o processo de aquecimento, né, de 0 graus até 15 graus, utilizando então o calor específico da água. Ok, acho que está bem explicado, não vou ficar detalhando aqui os números, né? Acho que para colocar os números aí vocês podem tentar colocar depois, né? E aqui veja só que a diferença aqui, né? Aqui a água ela não está isolada, né? Ela não está isolada do ambiente, tanto que algum agente externo, que não está explícito no enunciado do exercício, né? Algum agente externo está fornecendo energia. Então aqui não há conservação da energia, né? Só há conservação da energia se esse agente externo fizer parte do sistema, né? Mas aqui o sistema que nós estamos estudando é a água. E um agente externo está fornecendo uma energia, um calor. Qual é o calor? ΔQ1, Q2 e Q3 de cada um desses 3 passos. 300 kJ.
Então vamos lá para a transferência de calor, né? Então é esse item é que não consta ali na lista de exercícios de vocês, né? Nenhum exercício. Então eu vou fazer uma lista de exercícios separadas, né? Pequena, contendo só esse item aí, para vocês me entregarem em alguma data aí que a gente vai combinar depois. Como que o calor se propaga, né? Lembra que uma das hipóteses, né, lá no começo, quando estávamos discutindo o que é o calor, né, que uma das hipóteses era que o calor era algum objeto fluido. Então veja que em algumas circunstâncias nós podemos fazer alguma analogia a algum fluido e o calor, né? Nesse caso, a analogia que nós vamos fazer aqui é como transportar esta quantidade, uma quantidade de água que está nesse recipiente para este outro recipiente, né? A água aqui fazendo o papel do calor, né? Como transportar essa quantidade de calor para essa outra quantidade, para este outro recipiente. E aqui algumas pessoas vão ajudar a fazer esse papel. Então suponha que essas pessoas estão presas em posições fixas e elas podem então conduzir essa quantidade de água com um balde de água, onde uma pessoa passa para o seu vizinho essa quantidade de água. Quando chegar nesse último aqui, ele despeja a quantidade de água lá. Essa forma de condução do calor de propagação do calor, melhor dizendo, é chamado de condução. Nos sólidos, essa condução do calor acontece dessa forma. A gente pode aquecer uma extremidade de um sólido, e quando nós aquecemos, lembra que o calor está relacionado com a agitação térmica das moléculas deste material, e ao agitar-se, essas moléculas fazem vibrar as moléculas vizinhas, e as vizinhas das vizinhas, as vizinhas das vizinhas, e assim essa agitação térmica, e a agitação térmica é o calor, né? A agitação térmica reflete-se no aumento de temperatura. Então esse calor é propagado de vizinho para vizinho, como mostramos aqui. Essa é a propagação na forma de condução. Outra forma que nós podemos transportar a quantidade de água para esse outro recipiente é encher o balde e jogar o balde com água e tudo no outro recipiente. Claro que aqui a gente precisa de ter uma boa mira, né? E aqui nós podemos comparar com os fótons, né? Uma vela acesa, por exemplo, né? Radiando luz, e isso nos aquece, né? A radiação transporta calor, a luz transporta calor, né? Ao aproximarmos aqui, nós sentimos esse calor, mas nenhum material está sendo transportado junto, né? Só os fótons que estão sendo irradiados. E esse é o processo de irradiação. E também a propagação por convecção. Para transportar essa quantidade de água, nós enchemos o baldinho e nos locomovemos para jogar a quantidade de água aqui. Aqui então, as partículas que são aquecidas, elas se movem. Então, quando aquecemos uma panela de água, por exemplo, né, a parte superior da água, né, ela se aquece pelo processo de convecção, né? Se fôssemos esperar o processo de condução, propagar o calor até em cima, né,
Isso faria o processo de aquecimento da água ser mais lento, né? E a condução, a água se aquece, vai para cima, a água fria desce, então temos um circuito aqui de aquecimento da água. O mesmo acontece quando nós percebemos uma brisa quente, né, uma massa de ar quente chegando na nós, né, e nós percebemos essa convecção de calor também. Só para citar um exemplo, né, de onde isso acontece, né, é no interior do Sol. O interior do Sol, grosseiramente falando, ele é dividido em 3 camadas, né? Claro que existe muito mais do que isso, né, em um estudo mais detalhado, né? Mas, grosseiramente, nós dividimos aqui o interior do Sol, onde o calor se propaga na forma de condução. Aqui no interior do Sol é onde a densidade é muito alta, que não fala, né? A densidade aqui é muito alta e as partículas não conseguem nem se mover. Por isso que nessa região aqui o calor se propaga na forma de condução, né? O vizinho passando para o vizinho, do vizinho para o vizinho e assim por diante. Nessa outra região é uma forma de radiação, né? Quando ocorre decaimentos nucleares e a produção de radiação, né? Então o calor é transportado predominantemente na forma de radiação. E uma terceira camada por convecção. Ou seja, há um movimento, a densidade aqui nessa última camada não é muito alta. E uma densidade que permite uma movimentação de massa. Uma movimentação de massa dessa aqui na superfície. Ó, nessa região aqui, nessa terceira região, a parte mais quente, que é aquecida aqui pela irradiação, ela sobe, como esquentamos a água numa panela, né? Ela sobe até aqui em cima, aí ela esfria e desce. Quando ela desce, ela esquenta de novo e sobe e desce. E em toda a superfície, né? Ah, mas eu só acredito vendo, né? Olha, essa é uma foto da superfície do Sol, né? Não parece algum doce que vocês já viram fazer, pelo menos, né? Na panela, borbulhando? Alguma coisa assim, né? A superfície do Sol é mais ou menos assim, né? Alguma coisa borbulhando. E essas regiões escuras é um volume do Sol que subiu, emergiu, esfriou e agora ele desce. Quando ele esfria, ele fica mais escuro, né? E aí ele desce. Então nós restringiremos a nossa discussão de condução de calor aos materiais sólidos, nos quais a transferência de calor se dá por meio de condução, né? Se bem que o Halliday, eu vi ali rapidamente que ele discute alguma outra forma mais além do que nós vamos discutir aqui, tá? Quer dizer, lá vocês podem então ter uma informação um pouco mais complementar, né? Mas aqui nós vamos discutir então só sobre a condução do calor. A condução do calor tem uma analogia bem forte com a condutividade elétrica, né? A forma como a eletricidade se conduz em um circuito elétrico tem uma analogia bastante forte de como o calor é conduzido por um material
por qualquer material, né? Vamos chamar de condutor térmico, né? A eletricidade é conduzida por um condutor elétrico, o calor pode ser conduzido por um condutor térmico, né? Mas, em geral, um bom condutor elétrico também é um bom condutor térmico, né? Os materiais metálicos, né, em geral, né, são bons condutores elétricos e condutores térmicos, né? A madeira é um isolante elétrico, é um isolante térmico, né? E assim por diante. O calor ele flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Com que taxa uma determinada quantidade de calor, ΔQ sobre ΔT, flui? A taxa com que o calor flui no material depende da diferença de temperatura. Mas também depende se essa diferença de temperatura está próxima ou distante. Nós vamos ver algum exemplo. Aqui temos esse exemplo, né? Aqui temos o condutor térmico e um segundo condutor térmico, né, um pouco maior do que o primeiro, e duas fontes de calor, né? T1 igual a T1 aqui, né? E T2 igual a T2, mas T1 a temperatura maior do que T2. Então, nós esperamos que, ou esperamos não, né? Nós observamos que neste primeiro exemplo, né, o fluxo de calor será maior do que neste caso aqui. Dizemos que a taxa de transferência de calor depende do gradiente de temperatura. Vamos supor um exemplo, né? Que aqui esteja a 100 graus e aqui a 0 graus. Aqui a 100 graus e aqui a 0 graus. Se aqui está a 100 graus e aqui a 0 graus, a gente pode dividir em 100 partes iguais. Na primeira divisão aqui vai estar 99 graus, aqui vai estar 98, 97, aqui vai estar 50 graus e assim por diante. Já aqui também nós podemos dividir em 100 partes iguais e na primeira divisão aqui vai estar 99, 98 e assim por diante. Esse é o gradiente de temperatura aqui, e aqui tem um outro gradiente de temperatura, né? O ΔT para o mesmo ΔX, né? Vamos colocar o ΔX aí de 1, por exemplo, né? O ΔT aonde que é maior? Aqui vai ser maior. Para o mesmo ΔX aqui e aqui, a variação de temperatura aqui vai ser maior do que aqui. Ou seja, nós temos um gradiente de temperatura aqui maior, né, do que aqui. O gradiente de temperatura é o ΔT sobre ΔX. Então aqui, como nós temos um gradiente maior de temperatura, né, um ΔT maior para o mesmo ΔX, vamos ter um fluxo de calor, uma taxa de variação de calor com o tempo maior aqui, né, fluindo aqui. Uma outra propriedade também depende da área na qual o calor flui. Maior a área, maior a quantidade de calor fluindo. Nesse caso aqui, que tem maior área de contato, maior quantidade de calor estará fluindo. Ora, pensem assim, se aqui nesta barra flui
uma determinada quantidade de calor, ΔQ sobre ΔT. Se a gente pegar uma outra barra igual a essa daqui e colocar aqui do lado ou em cima, a mesma quantidade de calor irá fluir pelas duas barras. Ou seja, o total de fluxo de calor já vai ser o dobro se a gente dobrar o número de barras aqui. Então, uma barra com uma área maior de contato terá um maior fluxo de calor. Embora o gradiente de temperatura será o mesmo nos dois casos, né? ΔT para o mesmo ΔX vai ser igual nos dois casos aqui. Juntando todas estas informações, podemos escrever a equação para a condução do calor como dQ dt menos K, K é uma constante de proporcionalidade, vezes a área dt dx. Isso aqui é a equação, então, do transporte de calor nos materiais térmicos, né? Onde K maior do que zero é a constante de condutividade térmica característica de cada material. K é alto para materiais com boa condução térmica, o ferro, cobre, etc. E é baixo para materiais com baixa condução térmica, madeira, líquidos e gases. O sinal negativo aqui nessa equação, ela se deve porque dQ dt é maior do que... vamos imaginar essa situação aqui. O fluxo de calor está vindo de T1 para T2, nessa direção. Então, dQ dt é positivo, maior do que zero, está fornecendo calor. Dx é positivo. Bom, é positivo porque a gente estabelece esse sentido, já está implícito, então, né? O sentido positivo do eixo x para cá. Nesse sistema, dx é positivo e dt é negativo. Por que dt é negativo? Se a gente estabelece essa orientação aqui, o t final... vamos colocar um exemplo aqui. Aqui é 100 graus, aqui é 0 graus e foi dividido em 100 partes iguais. Então vamos pegar um exemplo aqui do meio, né? Ele está diminuindo, né? Então diminuiu de 50 para 49. Quem que é o meu ΔT aqui? Diminuiu de 50 para 49. O dt aqui vai ser o 49, que é o final, menos o 50, que é o inicial, que vai dar igual a menos 1. Por isso que o dt aqui é negativo. Vejamos agora a analogia da condução de calor com a equação da corrente elétrica em um condutor. dQ dt igual a sigma vezes A vezes a tensão dividido pelo comprimento do condutor elétrico, né? Então, ao longo desse condutor elétrico, uma barra conduzindo eletricidade, por exemplo, né? Qual que é a diferença de potencial entre as extremidades dessa barra? E isso vai ser proporcional, então, à corrente dQ dt que é produzida nessa barra elétrica. Agora, um exemplo. Considere uma barra de ferro de comprimento L e seção reta de área A, sujeita a dois reservatórios térmicos em suas extremidades, tal que T1 maior que T2. As laterais
estão termicamente isoladas. Veja, se a gente desenhar um gráfico, né, de temperatura por esse comprimento aqui, x, L, né? T1 está uma temperatura alta, T2 é uma temperatura mais baixa, e vai ocorrer então um declínio de temperatura conforme o deslocamento ali, a posição x. No regime estacionário, o fluxo de calor é uniforme e a temperatura em uma determinada posição x é constante. Então aqui estamos falando de, quer dizer, todo esse estudo aqui que nós fazemos é em regime estacionário. Isso significa que a temperatura muda de posição para posição. Mas para a mesma posição, a temperatura não muda com o passar do tempo. Para a mesma posição x, a temperatura aqui continuará sendo constante. A temperatura muda com x, mas para uma posição fixa, a temperatura é constante. A quantidade de calor que flui é constante. Esse é o regime estacionário. Se o fluxo de calor é constante, dq dt, estamos falando do regime estacionário, então dt dx também deve ser constante, né? Esse aqui é constante, esse aqui é constante, esse aqui é constante, então este deve ser constante também. Neste caso, a variação infinitesimal ou a variação média serão iguais. Quer dizer o quê? Que dt dx é igual a ΔT sobre ΔX. Se dt dx é constante, então a variação infinitesimal é igual à variação média, ΔT sobre ΔX. E aí, nesse caso, então, podemos pegar os extremos, né? T2 menos T1 dividido pelo comprimento total. E aí, substituindo aqui nessa equação, nós temos essa expressão. E aí, se o enunciado do exercício disser qual que é a taxa de fluxo de calor, né, talvez possa se obter algumas informações aqui. No exemplo 2, nós mostramos então quando temos dois condutores juntos, com constantes diferentes. Considere duas barras com condutividade térmica diferentes, K1 e K2, como na figura abaixo. Estão sujeitas a dois reservatórios térmicos em suas extremidades, tal que T1 é maior do que T2. As laterais estão termicamente isoladas. Então, já nesse caso, nós temos aqui o T1, a temperatura elevada, a temperatura cai ao longo de K1 e depois cai também ao longo de K2, mas com outra inclinação, né? Essa reta aqui tem uma inclinação e essa reta aqui tem uma outra inclinação. Não ficou muito evidente aqui porque essa figura ficou pequena. Até a temperatura final T2. A temperatura entre as duas barras, vamos chamar aqui de T0, a temperatura entre as duas barras. E, por analogia ao exemplo anterior, no regime estacionário, a temperatura não depende do tempo e então podemos escrever. Aí a gente aplica aquele resultado do exemplo anterior para cada um dos segmentos aqui, né? Isso daqui é aplicado a K1 e aqui é aplicado a K2. Só temos um detalhe que precisamos ter atenção. O fluxo de calor, corrente de calor, deve ser o mesmo ao longo dos dois materiais. Nós não podemos ter um fluxo de calor aqui diferente de um fluxo de calor aqui. Aqui sim é interessante vocês fazerem aquela analogia
que aquela hipótese 1 dizia sobre o que era o calor. Se a gente imaginar o calor como um fluido, esse fluido não pode empoçar aqui em um lugar e ficar represado. E a mesma quantidade de fluxo de calor passando por aqui vai passar por aqui. É claro que se a gente tem um elemento aqui que tem uma resistência térmica, né, que não transfere muito calor, o que acontece? Vai passar pouco calor por aqui. Então ele vai servir de resistência à passagem de calor e não vai permitir que passe muito calor por outro material também. Ok? Esse pensamento também é o mesmo do raciocínio que se tem quando se fala em circuitos elétricos, né? Vocês vão ver isso ainda, né? Mas quando temos um circuito... Deixa eu ver se está na próxima aqui. Partindo disso aqui, né? Isolou ali as duas equações e aí podemos trabalhar com isso daqui também, né? É isso aqui que eu queria mostrar, né? Então, quando vocês forem trabalhar lá com circuitos elétricos, né, vocês vão ter o mesmo raciocínio aqui, né? Aqui temos um circuito elétrico constituído de uma fonte, uma resistência, outra resistência e uma fonte. A corrente que passa por esse circuito aqui, a quantidade de cargas que está passando por esse circuito tem que ser a mesma em todo o circuito. A gente não pode ter cargas sendo represadas aqui em algum lugar desse circuito aqui. Então a corrente que passa por essa bateria é a mesma que passa pela resistência, é a mesma que passa pela resistência por qualquer outro lugar. E depois tinha alguma outra analogia aqui que a gente ia fazer, mas deixa para outro momento. Ok? Então agora vamos para a última parte dessa aula, para a gente falar então da primeira lei da termodinâmica. A figura ilustra um gás contido dentro de um recipiente no qual há um pistão que permite que o gás se expanda ou se comprime. Estamos falando dessa figura aqui, né? Aqui temos um gás, aqui um corte, né? Feito de um recipiente, onde ele tem um êmbolo que permite se movimentar para cima ou para baixo. Aqui nós temos um recipiente com esferas de chumbo que permite deixar esse êmbolo mais pesado ou mais leve, né? Removendo esferas ou depositando mais esferas. Em volta, né, é um recipiente termicamente isolado, nós temos aqui um isolante. E aqui nós temos um reservatório térmico com um botão aqui que permite ajustar a temperatura. Se queremos fornecer calor, nós aumentamos a temperatura. Se quisermos remover calor, nós diminuímos a temperatura. Ou também, se a gente quiser que não tenha troca de calor, a gente pode substituir este reservatório térmico por um material isolante também. Tá? Então, baseado nesse experimento aqui, nós vamos desenvolver uma série de experimentos assim na forma de pensamento, de o que esperar desses experimentos, desses resultados, né? O gás pode realizar trabalhos sobre o pistão se expandindo. Quando o gás se expande, o trabalho é positivo. Quando ele se contrai, o trabalho é negativo.
o trabalho realizado pelo gás pode ser escrito como FdE. Essa aqui é a definição de trabalho, né? Ocorre que nessas primeiras definições aqui vocês podem ficar em dúvida na seguinte: vamos calcular o trabalho, mas o trabalho é realizado por quem? É o trabalho realizado pela força gravitacional? É o trabalho realizado pelas esferas de chumbo? É o trabalho realizado por quem? Aqui é o trabalho realizado pelo gás. Tá? Então, é uma força de baixo para cima. Tem a força peso aqui, tem outras coisas, né? Mas aqui nós queremos calcular ou observar o trabalho realizado pelo gás. Então, essa daqui é a força que o gás faz de baixo para cima. Seja quando o gás está se expandindo ou se contraindo. Então, o gás, a força que o gás exerce é a pressão vezes a área, essa área superficial aqui. E a pressão é a pressão do gás. A área da superfície vezes o deslocamento ds é igual ao volume. Quando ele desloca de um ds, né, um volume dv também foi expandido ou contraído, né? Então, em outras oportunidades mais para frente do curso, né, quando a gente falar no trabalho realizado pelo gás, né, nós já vamos escrever diretamente isso aqui, integral de PDV, sem passar por esse processo todo novamente. O trabalho realizado pelo gás é integral de PDV. Um diagrama PV mostra um processo termodinâmico que vai de um estado inicial, PI-VI, para um estado final, PF-VF. Aqui, ó, no estado inicial, pressão e volume no estado inicial, para um estado final, com uma pressão e um volume definido. Nesse diagrama PDV, a área sobre essa curva é o trabalho realizado pelo gás. Certo? O diagrama PV ao lado mostra o trabalho realizado pelo gás quando o gás vai do volume VI para o volume PF, do volume VI para o volume VF. Então, houve uma expansão do volume, né? Então, dá um trabalho positivo. Quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. O estado de um fluido fica totalmente determinado quando duas das três grandezas P, V e T são conhecidas. Portanto, o diagrama PV é suficiente para determinar as propriedades do sistema, né? Não, o estado termodinâmico é determinado, é caracterizado por essas variáveis, né? P, V e T. Quando a gente determina duas delas, se a gente conhece a função de estado, né? Aí a terceira, então, ela é determinada, né? No nosso caso aqui, a função de estado, a gente está considerando então gases ideais, né? E então consideramos que aquela é a função de estado que relaciona essas três variáveis, né? Mas claro que isso nem sempre funciona para o caso mais geral. Há vários processos termodinâmicos que nos permitem ir do estado inicial para o estado final. Então, o processo termodinâmico é o meio, como que a gente vai fazer esse estado? É um estado caracterizado por pressão, volume e temperatura. Esse gás está inicialmente com uma pressão, com um volume e uma determinada temperatura. Depois ele vai para um outro ponto F, e esse ponto F também possui pressão, volume e temperatura determinados. Com essas
o que nós podemos fazer? Nós podemos fornecer ou remover calor, e nós podemos permitir que o gás execute trabalho ou realizar trabalho sobre o gás. Nós podemos fazer nós temos essas duas alternativas: realizar trabalho ou fornecer calor ou remover calor, né? Realizar ou sofrer calor, fornecer ou remover calor. Nós podemos fazer cada uma delas separadamente, ou podemos fazer as duas juntas ao mesmo tempo. Enfim, essa definição é o que nós chamamos de processo termodinâmico. Como que esse gás vai do estado I para o estado F, transferindo calor, realizando trabalho, até chegar no estado final. Aqui ele mostra um exemplo, 2 exemplos, para ser mais bem correto. Nós podemos ir do estado I para o ponto A, primeiramente, a pressão constante, aumentando o volume. Então nós não mexemos aqui no número de esferas, né? Se a gente mexe aqui no número de esferas, aumentando ou diminuindo, nós aumentamos a pressão aqui sobre esse gás. Então nós fornecemos calor, o gás se expande e aumenta de volume e realiza trabalho. Então é esse passo aqui, a pressão constante. Depois, o segundo passo é a volume constante. Nós travamos aqui esse êmbolo para que ele não possa se mover. E para diminuir a pressão, nós removemos calor. Removendo calor, o gás vai querer se contrair, mas como o êmbolo está travado, vai ocorrer então uma diminuição de pressão. E chegamos no ponto F. Toda essa área em amarelo aqui é o trabalho realizado pelo gás. No entanto, nós podemos ir por este outro caminho. Antes de ir por esse processo a pressão constante, nós podemos fazer o processo a volume constante primeiro. Como que nós fazemos esse primeiro processo a volume constante? Suponha que o êmbolo está aqui embaixo, né? A gente trava ele e remove calor. Abaixa a temperatura, remove calor. O gás vai ficar bem rarefeito e o volume não vai ser alterado. Então diminuímos a pressão, removendo o calor. E só que agora, né, nós temos que permitir que o êmbolo altere seu volume, né? Então, depois que a gente removeu o calor, diminuiu a pressão, nós temos que ajustar aqui a quantidade de chumbos, né, de bolinhas de chumbos, né, para que a pressão desse êmbolo, né, não altere o volume do gás, né? A gente abaixou, diminuiu o calor até baixar a pressão aqui. Então nós temos que tirar esferas até esse êmbolo ficar nessa pressão, exercer a pressão sobre o gás correspondente a este ponto. Feito isso, aí nós vamos fornecer calor e permitir que o êmbolo se expanda, e permitir que o gás se expanda. E aí nós vamos ter esse processo, a pressão constante, né? Sem alterar então depois, né, o número de esferas de chumbo. Então, só neste último processo, o trabalho realizado, né, o trabalho realizado pelo gás foi realizado somente neste último processo, que corresponde a esta área amarela aqui, e como vocês podem perceber, é menor do que esta área. Então, o trabalho realizado neste processo aqui total
é maior do que o trabalho realizado nesse processo. Percebo que nesse segundo caso, quando o gás chegou nesse ponto aqui, nós tivemos que remover algumas esferas aqui, né, para que a pressão aqui sobre este êmbolo fosse menor, né? E só depois é que o gás exerceu trabalho sobre ele, e quando ele já estava mais leve. Por isso também é o que explica do trabalho aqui ser um pouco menor. Fazendo o caminho inverso, o trabalho é negativo. Se a gente faz o caminho inverso, de F para I, ou seja, diminuindo, comprimindo o gás, né? Diminuindo o volume, então o trabalho vai ser negativo, né? Nós tínhamos visto isso já, né? Quando o volume diminui, o trabalho realizado pelo gás é negativo. O gás libera ou recebe calor através do reservatório térmico. O gás realiza trabalho sobre o pistão positivo ou negativo. Como aplicar a lei de conservação da energia neste caso? Então, a primeira lei da termodinâmica responde isso. Então, lembra-se que aqui, quais as intervenções que nós podemos ter? Nós podemos adicionar ou remover calor. Se nós adicionamos calor, o calor é positivo. Se removemos calor, o calor é negativo. O gás pode realizar trabalho. Se o gás se expande, o trabalho é positivo. E se o gás é comprimido, o trabalho é negativo. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna do gás, U, é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado. Para uma variação infinitesimal, a primeira lei também pode ser escrita dessa forma: dU igual a dQ menos dW. A energia interna está relacionada à energia cinética média das partículas que compõem o fluido. O trabalho realizado pelo gás para sair do estado I para o estado final depende do caminho. Então, esses três gráficos mostram isso, né? O trabalho realizado pelo gás para sair do estado I até o estado final depende do caminho. Se a gente vai por esse caminho, esse daqui é o trabalho realizado. Por esse caminho, esse trabalho aqui é maior. Por esse caminho, o trabalho é menor. A variação de energia interna dU, ΔU, fica totalmente determinada com os valores de PV, dos pontos inicial e final, não dependendo, portanto, do caminho. Por isso dizemos que U é uma função de estado. O mesmo ocorre com outras funções de estado já conhecidas. A energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica. Não sei se vocês... porque aqui nós estamos chamando de função de estado, né? A energia interna. E lá na mecânica, quando nós estudamos energia potencial, né, nós não utilizamos esse termo, né, função de estado. Mas a energia potencial gravitacional, por exemplo, ela é igual ao trabalho realizado pela força gravitacional. Só que aí nós vimos, lá quando vocês estudaram mecânica, que esse trabalho realizado pela energia gravitacional só dependia dos pontos inicial e final. Então a gente não precisa, para calcular a energia potencial, a gente não precisa ficar calculando o trabalho de F dx para toda vez.
A gente só precisa saber quais são os pontos inicial e final. Os pontos inicial e final, nesse caso, né, vai dar o comprimento y, supondo que a posição inicial é y igual a zero. E o mesmo também a gente pode dizer para esse caso aqui. Então, a energia interna de um gás é uma função de estado que não depende desse caminho. Depende do ponto inicial e final. Mas a energia interna, nós vimos ali pela primeira lei da termodinâmica, é igual ao calor menos o trabalho. Nestes três exemplos aqui, a variação de energia interna pode ser o mesmo, né? Já que os pontos I e F são os mesmos nesses pontos. Mas como os trabalhos são diferentes, né? Então, certamente, a quantidade de calor trocada nestes três processos vai ser diferente para que a primeira lei da termodinâmica seja igual nesses três processos aqui. Processos adiabáticos. Vamos então começar a falar de alguns processos. Considere agora o caso onde o processo ocorre sem a troca de calor. Então nós substituímos aqui aquele reservatório térmico por um isolante térmico. Nós podemos remover ou adicionar esferas de chumbo de modo que o trabalho realizado pelo gás aqui possa ser positivo ou negativo. O gás pode se expandir ou se contrair realizando o trabalho. Isso pode ocorrer aumentando ou diminuindo o número de esferas. A variação da energia interna do gás será, porque nesse caso não há troca de calor, então Q é igual a zero. Na expansão, quando o gás realiza trabalho positivo, o volume está aumentando e há um arrefecimento do gás. Se a gente tira algumas esferas, o gás aumenta de volume, realiza trabalho positivo e há uma diminuição da temperatura e há uma diminuição da energia interna. Uma diminuição da temperatura e uma diminuição da energia interna. Na compressão, quando é realizado trabalho sobre o gás, né, adicionando algumas esferas de chumbo aqui, o trabalho é negativo. O volume diminui e há um aumento da temperatura do gás. Portanto, aumenta a energia interna. Quando o gás diminui de volume, o trabalho é negativo. Menos com menos vai dar mais. Portanto, teremos uma variação positiva da energia interna e um aumento de temperatura, um aumento da energia interna e um aumento da temperatura. Processos adiabáticos também ocorrem quando a variação de volume ocorre de forma muito rápida, não dando tempo para que possa ocorrer troca de calor. Por exemplo, uma bomba de encher pneu. Agora, um processo a volume constante. Considere agora o caso onde o processo ocorre com o pistão fixo, não permitindo a variação de volume. Se a gente colocar uma trava aqui, dos dois lados, não permitindo a sua variação de volume, o trabalho vai ser zero. O gás não irá realizar trabalho. Portanto, a variação da energia interna será igual ao calor fornecido ou removido. Nesse caso, se nós fornecemos calor, o calor é positivo e haverá um aumento. Se nós fornecemos calor, o calor é positivo, vai haver um aumento da energia interna e um aumento na temperatura. Se nós removemos calor, o calor é negativo, vai ter uma redução da energia interna e uma diminuição da temperatura.
Então, já vou falar aqui para vocês, né, mas talvez eu volte a falar isso mais à frente, né? A energia interna, ela também depende somente, além de depender somente dos pontos inicial e final, no gráfico PV, ela depende também somente da temperatura. A energia interna, ela depende somente da temperatura. Depois a gente vai dar outros exemplos. Processos reversíveis. Considere o exemplo do processo termodinâmico mostrado no diagrama PV. Cada ponto da curva representa uma sucessão de estados em equilíbrio térmico e totalmente determinado pelo par de valores PV. Para que isso seja verdade, o fluido deve estar em equilíbrio termodinâmico. Isso é verdade, né? A gente só sabe qual é o valor de pressão, volume, temperatura de qualquer ponto desse processo termodinâmico se esse processo ocorre em equilíbrio térmico. Né? E o equilíbrio térmico é um processo que ocorre muito lentamente. O processo é reversível se for possível ir do estado I para o estado F, depois retornar ao estado inicial pelo mesmo percurso. Para ser reversível, o processo precisa atender aos quesitos. O processo se realiza muito lentamente e o atrito é desprezível. Então, esse processo reversível, né, é um processo, como podemos dizer assim, um processo idealizado, né, quando a gente consegue voltar para o estado inicial pelo mesmo caminho, sem ter variações, né, nas suas variáveis, pressão, volume e temperatura. A maioria dos processos termodinâmicos são irreversíveis. Então, esse processo reversível, né, é tratado então como um caso ideal, né, quando não há perda por atrito, o processo ocorre muito lentamente. Somente se o processo ocorrer muito lentamente é que a gente, de fato, tem um estado termodinâmico em equilíbrio. Em equilíbrio, né, significa que a gente sabe dizer com precisão qual é o valor da pressão no gás como um todo, né? Temperatura, volume. Um processo de expansão livre é, por exemplo, um processo irreversível. Suponha que nós tenhamos aqui um gás confinado em um recipiente termicamente isolado, com uma válvula, e um outro recipiente termicamente isolado e sem nada dentro, somente com vácuo. Ao abrir essa válvula, né, nós permitimos que esse gás ocupe os dois compartimentos. Só que nesse processo de ocupar esse outro volume, à primeira vista nos parece que esse gás está realizando o trabalho, porque ele está aumentando de volume. Mas, na verdade, ele não está realizando o trabalho, porque o trabalho é quando você exerce força sobre alguma coisa, quando você desloca algum objeto. E nesse processo, né, não tem nada aqui para esse gás empurrar e se expandir. Ele ocupa um espaço vazio. Não há realização de trabalho pelo gás aqui. Também não há troca de calor, porque tudo aqui é termicamente isolado.
Então não há realização de trabalho, não há troca de calor, portanto não há variação da energia interna do gás ao fazer esse processo aqui. Os estados final e inicial são bem definidos, mas os estados intermediários não ocorrem em equilíbrio térmico, pois ao abrir a válvula ocorre um escoamento turbulento. Quando nós abrimos essa válvula aqui, né, não ocorre um processo em equilíbrio termodinâmico ou um processo lento, né? As partículas, quando conseguem passar por aqui, elas logo ocupam tudo esse espaço aqui. Um processo cíclico. Quando um fluido no estado termodinâmico inicial PI, VI evolui para o estado PF, VF e retorna para o estado inicial por um outro caminho, temos o exemplo de um processo cíclico como esse, que ele vai de I para F por esse caminho e volta para o estado inicial por esse caminho. Esse primeiro caminho aqui, ele realiza um trabalho positivo de toda a área debaixo dele, e de F para I, ele realiza um trabalho negativo correspondente a esta área abaixo desta curva, sobrando como um trabalho positivo somente essa parte amarela aqui. Como a energia interna só depende dos pontos inicial e final, nesse caso a energia interna é igual a zero e o calor fornecido para o sistema é igual ao trabalho realizado. Aqui temos uma primeira ideia de aplicação dos processos termodinâmicos. O trabalho realizado pelo gás pode ser utilizado em motores a vapor, exemplo de trem a vapor. Podemos fornecer calor ao gás através da queima de lenha e aproveitar de forma prática o trabalho realizado pelo gás. Nós vamos voltar nesse assunto aqui depois, quando a gente for comentar sobre a segunda lei da termodinâmica. Então aqui tem um resumo desses principais processos, né? Processo adiabático, a variação da energia interna é igual ao menos o trabalho, a volume constante, a variação da energia é igual ao calor, expansão livre, não a variação de energia interna, e no processo cíclico, Q é igual a W. Eu deixei aqui no final esses dois exemplos, vou deixar para vocês verem aí depois, então. Esses slides vão ficar disponíveis ali no Moodle, né? E aí vocês podem ver então melhor este exemplo. O exemplo 18.8, né, do Halliday, já está um pouquinho aqui melhor descrito. Então aqui só uma aplicação de como calcular o trabalho, né? Aqui temos um fluido, um gás que se expande, é uma água, né? Um fluido que pode se expandir. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até mais.